Língua Portuguesa. Redação. Livro C. Lição 5. Aula 2. Memórias de um cabo de vassoura. Memórias da minha carteira escolar. E se eu escrevesse um livro? Como iria se chamar? Memórias de uma professora de redação? Memórias da professora do Alfa e do Beto? E o que será que um professor iria contar nas suas memórias? Histórias divertidas? Igual ao livro da professora muito maluquinha? Memórias de um liquidificador. Imagine a cena. Você compra um liquidificador, leva para casa, abre o manual de instruções e está escrito: Memórias de um liquidificador. Deve ser muito engraçado, não é mesmo? Deve ter gente que fica zangada. Mas deve ter muita gente que morre de rir. Escrever é assim. Os escritores ficam pensando nas ideias, nos sonhos, nos livros que eles leram. Ficam observando as pessoas, ficam observando os acontecimentos. E é daí que saem os livros. Vocês se lembram qual é a nossa tarefa? Correção do dever de casa. Primeiro vamos rever o nosso dever de casa. Vamos ver. Página 62 do nosso livro. Exercício 23. O que nós temos aqui? Lia e Léo compraram uma máquina de lavar roupas. Nós vemos 5 figuras. O Léo. Ele está lendo o manual de instruções. Só pode ser. Vemos uma torneira e uma mangueira na mão. A mão está colocando o plugue na tomada. E agora a mão está girando. Essa cena fica para a gente comentar depois. Aqui está escrito: antes de usar a máquina. E que tal? Essas instruções estão claras? Dá para entender? Vocês entenderam direitinho? Precisa escrever alguma coisa? Até que não precisa. Não sei. Pode ter alguma informação importante no manual. Muito bem, Beto. E possivelmente é verdade. É importante ler o manual antes de começar, porque ligar é fácil. Mas e se a gente ligar e depois der problema? Que tipo de informação vocês acham que é importante saber e que não está nessas figuras aqui? Essa é uma informação importante. Quanta roupa pode colocar de uma vez? Isso! Se pode misturar roupa de tipos diferentes ou de cor diferente. Se quer lavar com água fria ou água quente. E o sabão? Qual é o sabão? Quanto colocar de sabão? Viram quanta informação importante nós precisamos saber? Elas não são informações importantes para ligar a máquina, mas são informações importantes para usar a máquina. Isso mesmo, ligar é diferente de usar. Antes de ligar, nós precisamos ler o manual para saber de tudo e não apenas saber como ligar. Já pensou você entrar no avião? O piloto sabe ligar. Ele liga e o avião começa a voar. E se ele não souber pilotar? Não souber para onde vai? Como fazer o avião pousar? Ler o manual de instruções. Ler atentamente. E o que vocês escreveram para esse primeiro quadrinho? Vamos ver? As duas frases estão corretas.
As duas usam o verbo no modo imperativo. Muito bem. O comando dizia isso. Use os verbos no modo imperativo. O Alfa foi mais curto. Leia o manual. O Beto chamou atenção para outro detalhe. Antes de usar a máquina. Depois pode ser tarde. Isso mesmo, Beto. Depois pode ser tarde. E você? O que você respondeu? Como ficou a sua resposta? Coloque o bico na mangueira. Atarraste a mangueira. Atarraste é mais preciso. Precisa colocar e rodar para firmar. Para ficar mais claro ainda. Atarraste o bico da mangueira na torneira. Aí sim fica completo. E fica firme. Tem que atarrachar bem até o final, para não pingar água. Essa cena vocês já viram na leitura do liquidificador, não é mesmo? Lembram-se do cuidado que precisa ter para segurar o cabo pelo plugue? E a diferença entre plugue e tomada? Coloque o plugue na tomada. Essa é para não deixar dúvida, não é mesmo? Uma instrução simples e clara, do jeito que todos entendem. E a ilustração ainda mostra como se deve segurar. E aqui, na figura 4, o que essa mão está fazendo? Vocês estão usando palavras com muita precisão. Gire o botão na posição desejada. Onde você aprendeu isso, Alfa? Eu olhei na internet e vi uma instrução assim e achei legal. É assim mesmo. Muitos manuais escrevem exatamente assim. Mas a pessoa precisa saber o que ela quer fazer. Cada posição indica uma ação. Lavar, enxaguar, secar. Depende do que a pessoa quer fazer. E você, Beto? Gire o botão na direção indicada. E onde está indicada a direção? Eu já vi. Tem muitas máquinas assim. Tem uma seta. A seta indica a direção. Então vamos ver como ficaram as nossas instruções. Aí estão as nossas instruções. Muito bem escritas, você não acha? E todos os verbos no imperativo. E a figura 5, professora? Bem lembrado, Beto. O exercício não está pedindo para a gente fazer nada. Como sabemos disso? Está escrito: escreva 4 instruções antes de usar a máquina. Isso mesmo, Alfa. Era para escrever 4 instruções. E nós escrevemos. E só as instruções para antes de usar. No item 5, ela já está usando ou começando a usar. Qual instrução poderíamos colocar no item 5, Beto? Levante a tampa e coloque as roupas para lavar. Ah, coloque uma peça de cada vez. Puxa, Beto, eu aposto que você ajuda muito a fazer as coisas na sua casa. E você aí em casa, também ajuda? Você está pensando em escrever um livro sobre memórias de uma máquina de lavar roupa? Redação. Vamos à nossa tarefa. Nós precisamos escrever um texto sobre postura adequada para sentar-se na carteira. Nós já temos muitas informações, não é mesmo? E já sabemos o que nós vamos escrever. Vamos ver. O que? Postura correta na carteira. Para quem? Vamos escrever para nossos colegas. Para quê? Para que vamos escrever? Para ensinar, para lembrar.
Isso mesmo. Vamos ensinar, mas vamos deixar a vista para lembrar. E se é para lembrar, Tem que ficar na sala, à vista, bem grande, Um cartaz. Deve ser um cartaz. para chamar a atenção. e como deve ser um cartaz para chamar a atenção? O que precisa ter? Como ele deve ser? Precisa de ilustrações. Mostrar como é. Mas precisa mostrar o errado também. Vocês têm razão. Nós podemos mostrar o certo e o errado. Um cartaz. E como é que se escreve um cartaz? É muito texto? Pouco texto? O que é comum ter num cartaz? Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ver. Texto e ilustração. Pouco texto e ilustração. Mostrar o que é certo e errado. Usar poucas palavras. E nós temos muita informação. Mas antes de rever nossa informação, que tal pensar um pouco no assunto? Vamos pensar? O que é importante mostrar? O que é importante dizer? Vamos mostrar o que não é para fazer? Acho que devemos mostrar a postura correta. Mostrar com uma figura. Vamos mostrar também o que é errado, para chamar a atenção. E como nós vamos mostrar a postura correta, meninos? O que é mais importante mostrar? Vamos consultar as nossas anotações? Sentar-se, 90 graus, para trás, ou mais encostado, apoiar no ossinho do cóccix. O quadril fica um pouquinho para frente, curvatura lombar leve e ombros para trás. Evitar a corcunda. Costas um pouco inclinadas. Braços apoiados em cima dos braços da carteira. Pernas ligeiramente afastadas. Pés apoiados no chão ou apoiados no outro tornozelo. Eu fico imaginando a cena. A pessoa sentada direitinho, do jeito certo. Já sei, tive uma ideia. A gente pode desenhar a pessoa e colocar setas. Colocar palavras com setas. É uma boa ideia. Que tal usarmos um desenho como esse? Tá ótimo, professora. É isso mesmo. Então, vamos colocar as setas e as frases do lado. 90 graus. Como vamos indicar? Ótimo. Isso está ótimo. Podemos fazer um risco reto na figura. Para trás, o mais encostado possível. Vamos colocar uma seta nas costas. A seta fica ligada com as costas e com a frase. Apoiar no ossinho do cóccix. O quadril fica um pouquinho para frente. Curvatura lombar leve e ombros para trás. Evitar a corcunda. Calma, professora. Uma coisa de cada vez. Mas é uma só informação, Alfa. Tudo isso diz respeito à mesma postura, que é apoiar no cóccix. Quadril um pouquinho para frente. Não encosta todo na cadeira. E observe a curvatura da coluna na altura da lombar e da cervical. É para evitar que a pessoa fique tombada para frente. Corcunda. Mas é muita coisa para escrever. Não vai ficar bom. E como a gente faz quando tem muita palavra? É preciso cortar. A gente pode colocar setas. Uma aqui perto do... Como é mesmo o nome do ossinho? Cóccix. Uma seta mostrando o cóccix. Apoia no cóccix. E as duas outras setas na lombar e no pescoço. Cervical. A palavra cervical. Vem do latim, aposto. Exato, Beto. Como você sabia? Cervical é o pescoço, a nuca. São os músculos da nuca que seguram a cabeça.
Estamos indo bem com o nosso cartaz. Vamos ver. Vejam o que falta. Costas um pouco inclinadas, braços apoiados em cima dos braços da carteira, pernas ligeiramente afastadas, pés apoiados no chão ou apoiados no outro tornozelo. Agora é tudo mais fácil. É só escrever as frases e ligar com setas. Faltou uma. As pernas. Agora são 2 ideias. Nós precisamos mostrar as duas. Acho que assim fica bem, não é? A gente deixa um no desenho e coloca um quadrinho com a figura ao lado. Estamos indo bem. Vamos ver como está ficando? E que tal? Gostaram? Vamos ler para ver como ficou? 90 graus. Para trás, o mais encostado. Apoiar no ossinho do cóccix. O quadril fica um pouquinho para frente. Curvatura lombar leve e ombros para trás. Evitar a corcunda. Costas um pouco inclinadas. Braços apoiados em cima dos braços da carteira. Pernas ligeiramente afastadas. Pés apoiados no chão ou apoiados no outro tornozelo. E o que falta agora? O que não pode fazer? É como sabemos o que não pode fazer? Como vamos identificar as posturas que prejudicam, que podem machucar a coluna? Sim, esta é uma boa ideia. Nós podemos consultar a internet e verificar o que dizem sobre postura de sentar-se nas cadeiras. Essa também é uma boa ideia. Podemos colocar um não em cada frase. Não se sentar a 90 graus. Não se sentar para trás, o mais encostado. Não apoiar o ossinho do cóccix. O quadril fica um pouquinho para frente. Curvatura lombar leve e ombros para trás. Evitar a corcunda. Não se sentar com as costas um pouco inclinadas. Não se sentar com braços apoiados em cima dos braços da carteira. Não se sentar com as pernas ligeiramente afastadas. Não se sentar com os pés apoiados no chão ou apoiados no outro tornozelo. Não gostei. A gente não vê o que está errado. Eu tenho uma ideia. E como é a sua ideia, Alfa? A gente sabe o que é errado, vê toda hora. A professora sempre chama a atenção de quem está com a postura errada. E então, qual a ideia? A gente lembrar do que é mais errado. Gostei. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos ver o que você observa. As posturas mais erradas. Você em casa, você também pode ajudar. Cruzar as pernas. Eu sei que a professora diz que não é bom. E não é mesmo. Existe uma explicação para isso, mas eu vou simplificar para vocês. Quando a gente cruza as pernas por muito tempo, a gente aperta a pelvis, que é a região da bacia, e pode pressionar os nervos, causar dor e desalinhar a coluna. Mas isso acontece se a gente fica muito tempo com as pernas cruzadas e se a gente faz isso com frequência. Podemos escrever assim: não cruzar as pernas por muito tempo. Tem gente que fica quase deitado na cadeira. A gente nem vê a cabeça por cima da carteira. Claro, meninos, isso força a coluna. A coluna fica torta, fica no ar, sem proteção. Como é? Ah, entendi. Não ficar segurando o pescoço com o outro braço. Tem gente que faz isso mesmo. Pôr o cotovelo na mesa e fica segurando a cabeça.
Até parece que se não segurar, a cabeça vai cair. Tem muita gente que fica quase deitado na carteira na hora de escrever. Assim, Beto? Assim mesmo. Ou até pior, fica todo torto. Além disso, isso prejudica a vista. A pessoa vê o caderno e as letras assim, olha, de lado. Então vamos incluir na nossa lista do não. Não escrever com a cabeça encostada na mesa e o braço dando a volta na cabeça. Acho que já temos bastante coisas negativas. Vamos ver como está a nossa lista do não. Não cruzar as pernas por muito tempo. Não ficar deitado na cadeira. Não ficar segurando o pescoço com o outro braço. Não escrever com a cabeça encostada na mesa e o braço dando volta na cabeça. Então, vocês acham que falta alguma coisa? E você? Falta alguma coisa na nossa lista? Sim! Falta mesmo, você tem razão. E eu tenho uma novidade para vocês. O que ela falou? Não ficar sentado na cadeira por muito tempo. De vez em quando, nós precisamos levantar para esticar os músculos, para relaxar entre uma aula e outra, ou a cada 2 aulas. E olhem o que eu trouxe para vocês. Exercícios para relaxar e manter o sangue circulando. Faça de 5 a 10 levantamentos de ombros. Levante o corpo 20 vezes, apoiando-se na parte dianteira dos pés. Faça de 5 a 10 agachamentos. Toque os dedos dos pés 20 vezes. Vamos ver como ficou o nosso trabalho? Aí está o nosso quadro. Nós podemos depois pensar num formato melhor, mais interessante. Ou podemos fazer 3 cartazes diferentes. Resumo da aula. O que nós aprendemos nessa lição? Nessa lição, nós aprendemos 2 coisas muito importantes. Nós aprendemos sobre as posturas corretas para sentar-se na cadeira. O que é certo, o que é errado. Porque é certo sentar-se de determinada maneira. E porque se sentar da maneira errada pode prejudicar a coluna, ou até mesmo prejudicar a nossa vista. Também aprendemos alguns exercícios para relaxar, para aumentar a circulação depois que a gente fica sentado muito tempo. E é claro, nós aprendemos muitas palavras novas sobre o corpo humano. Cóccix, bacia, quadril, lombar, cervical. Quase fizemos um curso de anatomia, não é mesmo? Isso é o que aprendemos nessa lição. Mas, nessa unidade, nós aprendemos a escrever diferentes tipos de texto para ensinar procedimentos. A cada aula, nós aprendemos a escrever um tipo de texto. Nós fizemos listas, fizemos receitas, nós fizemos instruções e fizemos cartazes. Todos esses textos são do tipo procedimento, porque eles ensinam a fazer alguma coisa. E em todos eles, nós seguimos o mesmo processo, vocês lembram? Respondemos as mesmas perguntas, as mesmas de sempre. O que? Para quem? Para quê? Como? Sempre que nós vamos escrever, nós guardamos o lápis e o papel. E nós pensamos nessas perguntas, estudamos o assunto, fazemos as nossas anotações, organizamos as nossas ideias e só depois
A gente vai escrever. Na próxima unidade, nós vamos conhecer outros tipos de texto. Conhecer não, vocês já conhecem. Nós vamos conhecer melhor. Nós vamos aprender mais sobre eles. Até lá! Até a próxima!